Vamos lá, galerinha, todo mundo animado, porque hoje nós vamos falar de índio. Vai ser uma aula bem interessante. Nós vamos falar das pessoas que estavam aqui quando os portugueses descobriram o Brasil. Eles eram os primeiros habitantes. Os povos indígenas no Brasil compreendem um grande número de diferentes grupos étnicos que habitavam o atual território brasileiro antes da chegada dos europeus, isso que aconteceu no século XVI. Aqui nós tínhamos muitas tribos diferenciadas, muitos povos espalhados por esse grande Brasil. A sociedade, calculada de indígenas era de mais ou menos 3,5 milhões de habitantes. E eles se dividiam em 4 grupos linguísticos. Eles falavam Tupi, G, Arauaque e Caraíba. Nossa, que nome complicado! Mas a maioria das cidades e de ruas que nós conhecemos, até mesmo palavras de alimentos, vêm dos índios, assim como o abacaxi, o caqui, tantas outras palavras, como o nome de cidades, Itapeva, Taquaral, e nós temos várias outras palavras que no decorrer da aula a gente vai estar conversando. Nós temos aqui algumas ilustrações, tá, que mostram a divisão dos povos indígenas no Brasil. Claro que com a chegada dos portugueses, eles também trouxeram muitas doenças e os índios acabaram sendo dizimados. Tá? As tribos eram formadas por aldeias que ocupavam uma grande área, falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes e possuíam um sentimento de unidade. Eles viviam em grupos. Cada uma das aldeias constituía uma unidade política independente. Eles tinham um chefe que não se distinguia dos demais. O chefe caçava, pescava e também trabalhava na roça. É uma sociedade diferente da sociedade do homem branco. E foi um choque, porque quando o homem branco veio, eles achavam estranho os índios andarem sem roupa e tentaram mudar isso, trazendo os jesuítas, que ensinaram a religião e fizeram com que os índios perdessem um pouco a sua identidade. O índio foi imaginado por Pero Vaz de Caminha, que escreveu uma carta ao rei de Portugal, dizendo um monte de coisas que, na verdade, foi uma idealização. Ele tinha uma idealização religiosa e uma idealização política. Pessoal, mas os índios sofreram um grande massacre. Eles foram os primeiros habitantes da América e, mesmo assim, não tinham as mesmas armas e habilidades que os europeus. Então, eles foram dizimados. Foi um genocídio histórico, onde milhões morreram pelas armas, doenças e imposições dos valores e costumes. O índio não gostava muito de trabalhar em roça, enfim, e chamavam eles de preguiçosos. E isso acabava deixando os índios com muitos problemas, eles se envolviam com álcool, enfim, e acabavam morrendo.